Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, como sempre fazemos, seja na escola ou até mesmo nas nossas aulas que são à distância. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo o nosso momento de oração, pedindo ao Papai do Céu a sua proteção para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida daquelas pessoas que mais necessitam. Então eu convido a você agora, no início dessa aula, a se colocar em um lugar que seja silencioso. Se coloque numa posição adequada. Não dá para a gente rezar tomando café. Não dá para a gente rezar deitado na cama. Por isso, eu convido você a procurar um lugar em que você esteja em silêncio para juntos fazermos a nossa oração. Convido a você a tomar a sua farda, a vesti-la, para que a gente possa viver bem esse dia de hoje e estudarmos juntos. Tá bom? Peço a ajuda do papai e da mamãe e, se você quiser, pode até convidá-los para também rezar com você nessa manhã. Pronto? Podemos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocando então na presença de Deus nessa manhã, pedindo ao Papai do Céu que venha em nosso auxílio, pedindo ao Papai do Céu que abençoe essa nova semana, os nossos projetos, os nossos propósitos. Vamos pedir a Ele que nos livre de todos os males, que afaste da nossa vida, afaste da vida da nossa família, das pessoas que nós amamos, tudo aquilo que seja prejudicial. Vamos nos colocar na presença de Deus e apresentar as pessoas que nós sabemos que precisam de oração, aquelas pessoas que estão doentes nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas que nesse tempo de pandemia sofrem muito mais por conta de depressão, por conta de ansiedade generalizada. Vamos apresentar todas essas pessoas ao coração de Jesus. Apresente a sua intenção. Por quem que você quer rezar nessa manhã? Qual o pedido que você quer fazer ao Papai do Céu? Faça isso agora. E vamos alimentar o nosso espírito escutando o Evangelho que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. É do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas crianças, nós estamos nos aproximando de uma festa muito importante da igreja, que é a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora que estavam reunidos no cenáculo. Eles estavam com medo porque haviam prendido e matado Jesus. Eles estavam com medo porque não lembravam, diante do medo, diante das incertezas, diante das perseguições, não lembravam das coisas que Jesus havia falado, não lembravam das promessas que Jesus havia feito. Eles estavam no cenáculo, ainda temerosos. E então, no dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre eles em forma de pomba, e eles, a partir daquele momento, começam a anunciar sem medo
sobre as novidades, sobre a realidade, sobre os ensinamentos, sobre a palavra de Jesus às pessoas. Existe uma verdadeira transformação na vida dos discípulos. Se antes da experiência da ressurreição, se antes da experiência de Pentecostes, eles estavam com medo, depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos já não têm mais medo de nada. Eles anunciam com fervor a novidade do Evangelho. E Jesus, então, no Evangelho de hoje, já nos prepara para essa grande festa que nós celebraremos domingo que vem, a festa de Pentecostes. Porque assim como o Espírito Santo reanimou a vida, reanimou a missão dos apóstolos lá naquele tempo passado, também nos dias de hoje, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos dá ânimo, é o Espírito Santo que nos faz anunciar a todas as pessoas, em qualquer lugar, a presença de Jesus na vida da gente. É o Espírito Santo o nosso defensor. Jesus diz uma coisa interessante, crianças, no Evangelho de hoje. Ele diz que perseguirão aos discípulos. E aqueles que perseguirem e matarem os discípulos julgarão estar fazendo a coisa certa. Meus queridos e minhas queridas, é uma realidade de quem segue o Evangelho. Quem vive a verdade do Evangelho sabe o quanto é difícil. Quem vive a verdade de Jesus sabe o quanto isso é desafiador. Porque a verdade hoje não é bem vista. A verdade hoje não é amada. Muitas pessoas preferem a mentira. Muitas pessoas preferem a escuridão. E por isso mesmo, quando chega alguém falando a verdade, e por isso mesmo, quando chega alguém mostrando a luz, ao invés de aceitar, essas pessoas querem matar esses anunciadores da verdade e da luz. Por isso Jesus já nos prepara. Se nós queremos segui-lo, saibamos que não é fácil. Muitos irão nos rejeitar. Muitos quererão se afastar de nós. Muitos vão querer virar as costas para nós por causa do Evangelho. Muitos falarão contra nós. Mas hoje no Evangelho, como que Jesus nos diz, não tenham medo. Eu darei a vocês um advogado. Eu darei a vocês um defensor. Esse defensor, esse advogado é o Espírito Santo. Por isso, crianças, nós precisamos ter essa certeza que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco sempre, porque o Espírito Santo, o nosso advogado, ele está sempre com a gente. E o Espírito Santo é Deus. Deus está sempre com a gente. Ele nos defende sempre. Por isso não tenhamos medo de pedir o auxílio do Espírito Santo quando estivermos em alguma situação de dificuldade. O Espírito Santo, o nosso advogado, ele falará por nós. Ele nos ajudará. Vamos então, crianças, encerrar o nosso momento de oração pedindo os dons, as graças, as bênçãos do Espírito Santo sobre cada um de nós nesse dia. Pedindo a bênção do Papai do Céu, pedindo a bênção da Mamãe do Céu. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém.
Estamos reunidos, vamos iniciar a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vendo nesses dias, estudando nesse tempo, a nossa unidade 3 do nosso livro, que tem como título Experiências. E nós temos lido uma história muito interessante, que é a história de Isaías. Isaías, um grande profeta de Deus, aquele que anuncia as maravilhas do Senhor, aquele que fala das coisas de Deus ao seu povo. Nós vimos também, nas nossas aulas anteriores, que assim como o profeta Isaías, que tinha a missão de falar de Deus, de anunciar as maravilhas de Deus e de denunciar as injustiças presentes naquele tempo, também nós, crianças, somos chamados a sermos também profetas. Como assim, tio? Como assim, professor? Como eu vou ser profeta? Eu sou apenas uma criança. É isso mesmo. Você, como criança, na sua idade, com as pessoas que convivem com você, você pode ser profeta. E como você faz isso? É muito simples. Primeiro, entender que o profeta é um amigo de Jesus. Então, para ser profeta, você precisa ser amigo de Jesus. Como é que a gente cultiva uma amizade? Estando sempre perto, se preocupando com o nosso amigo, não é assim? Conversando com ele. É assim que a gente vai cultivando uma amizade com as pessoas. E é assim também que a gente pode cultivar uma amizade com Jesus. Então, se eu quero ser profeta, eu tenho que ser amigo de Jesus. E para ser amigo de Jesus, eu preciso estar sempre com Jesus. Querer estar sempre com Ele, escutar a sua palavra, ver aquilo que Ele faz, contar para Ele as coisas da minha vida. Daí, quando eu sou amigo de Jesus, eu escuto a palavra de Jesus, eu vejo as coisas que Jesus faz, assim como acontece com um amigo da gente na escola, a gente também vai falar do amigo Jesus para todo mundo que se encontrar com a gente. A gente vai falar que tem um amigo muito bacana, que ele faz coisas boas, que ele cura as pessoas, que ele ama os pobres. Vamos começar a falar de Jesus. E é isso que o profeta faz. Ele fala de Jesus. Mas não só fala de Jesus. O profeta também é aquele que denuncia as injustiças. Ah, tio, como é que eu vou fazer isso? Eu sou só uma criança, como é que eu vou denunciar qualquer coisa? Vejam só, vocês certamente têm TV em casa, vocês certamente veem muitas coisas na família de vocês, na casa de vocês. Eu denuncio uma coisa errada, por exemplo, quando eu digo para o meu irmãozinho mais novo que é errado falar palavrão. Eu denuncio as coisas erradas, eu sou profeta, quando, por exemplo, eu digo lá em casa que é proibido estragar comida. Eu estou fazendo às vezes de profeta, quando em meio às discussões da minha família, eu sou uma pessoa de paz. Eu convido para rezar. Eu falo das coisas de Jesus. Aí também eu estou sendo profeta. Então, nessa unidade que nós estamos estudando, nós estamos vendo isso, que nós também, assim como Isaías, podemos ser profetas. E aí, então, nós fomos vendo, né, na nossa atividade, na página 40, na página 41, essa missão que nós temos também de sermos profetas nos dias de hoje. Lembram que na aula passada nós falamos de algumas instituições que vão fazer esse trabalho de ajudar as pessoas que precisam? E aí falamos de várias instituições. Falamos também de instituições que trabalham em prol do meio ambiente, em prol dos animais, da defesa dos animais. Tudo isso também é ser profeta. Mas hoje, crianças, nós vamos falar de uma coisa super interessante. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é o tema do concílio. Aí você vai dizer assim, tio, o que é um concílio? Eu não sei o que é um concílio. O tio vai explicar para vocês. O concílio é uma reunião da Igreja Católica onde o Papa reúne os bispos e alguns teólogos para pensar a respeito de algum assunto
importante para a igreja. O primeiro concílio que aconteceu foi o concílio de Jerusalém. Por que é concílio de Jerusalém? É concílio porque é a reunião do Papa, e naquele tempo o Pedro, discípulo Pedro, apóstolo Pedro, foi o primeiro Papa, então ele convoca os outros discípulos para pensar algumas coisas importantes para a igreja que estava nascendo. É um concílio porque é essa reunião, e aí de Jerusalém porque ela aconteceu em Jerusalém. Daí a gente tira uma ideia importante. Ora, se o concílio de Jerusalém é um concílio porque reuniu o Papa com os bispos, Pedro e os outros apóstolos, e é de Jerusalém porque aconteceu em Jerusalém, o concílio de Trento é concílio porque reúne o Papa e os bispos, e é de Trento porque acontece na cidade de Trento. Isso é óbvio. Assim como aconteceu o concílio de Trento, aconteceu também o concílio de Niceia, da cidade de Niceia, o concílio Vaticano I, que foi o primeiro concílio que aconteceu na cidade do Vaticano, o concílio Vaticano II, que foi o segundo concílio que aconteceu na cidade do Vaticano em Roma. E o que é importante para a gente saber do concílio de Trento? A primeira coisa que nós precisamos saber é aquele que convoca o concílio. O concílio de Trento, lá no ano 1546, é convocado pelo Papa Paulo III. Nós estamos ali no século XVI, e esse período é o período em que acontece a Reforma Protestante. Vocês já devem ter ouvido falar em Reforma Protestante. Nas aulas de história, os tios e as tias falam muito sobre isso. Lá nós temos Martinho Lutero, que sai da igreja, por conta de algumas coisas que ele não concordava. E nesse período da saída de Martinho Lutero e desse movimento que ficou muito grande, denominado Reforma Protestante, a Igreja Católica precisava reafirmar algumas questões sobre a sua doutrina. Por isso, então, é convocado o Concílio de Trento. O Papa convoca o concílio para justamente levar os seus bispos, levar os seus teólogos a uma reflexão a partir de toda essa problemática da Reforma Protestante, de tudo aquilo que a Reforma Protestante havia suscitado. O Papa então convoca essas pessoas para pensar, e aí, o que nós vamos fazer depois desse grande acontecimento que é a Reforma Protestante? Como é que nós vamos nos posicionar? Por isso, alguns autores dizem que o Concílio de Trento seria um concílio da Contra-Reforma, uma resposta da Igreja a toda essa movimentação da Reforma Protestante. E precisa a gente entender que esse Concílio de Trento, ele acontece para reafirmar alguns pontos da doutrina da Igreja Católica. Dentre elas, a questão da importância, do valor, do sentido e do lugar dos santos e de Maria dentro da Igreja Católica. O outro ponto muito importante do Concílio de Trento foi a questão da missa, o valor da missa. A missa como o ponto mais alto do encontro com Jesus, o ponto mais alto, o centro da nossa fé, que é a Eucaristia. Isso tudo é reafirmado e redefinido a partir do Concílio de Trento. Depois também a igreja, nesse período, reafirma a importância da tradição, da escritura, como sendo os fundamentos da fé católica. Então muitas coisas aconteceram e dessa reunião, desse concílio, muitos documentos surgiram para guiar a igreja nesse novo tempo. Então, mas é preciso, sobretudo, que a gente entenda o que é o concílio, ou o que é um concílio. O concílio é uma reunião do Papa com os bispos, com os teólogos da igreja e de outras igrejas também que são convidadas para participar do concílio. Depois, entender que esse Concílio de Trento, ele acontece na cidade de Trento, lá no século XVI, e ele acontece num período em que a igreja está se reestruturando, poderíamos dizer assim, depois de um acontecimento muito importante, que foi a Reforma Protestante. Então, sabendo dessas coisas,
O tio vai passar uma tarefa para vocês, que vai ser uma pesquisa. Eu gostaria que vocês procurassem aí na internet alguma coisa sobre o Concílio de Trento. Quero que vocês escrevam o Papa que convocou, o ano que convocou, algum ponto importante do Concílio de Trento que vocês encontraram na pesquisa e também pesquisassem sobre um outro concílio, que foi o último concílio que aconteceu, que foi o Concílio Vaticano II. E daí a mesma coisa vocês vão fazer. Quem convocou o concílio, quando convocou o concílio e algumas coisas importantes dessa reunião que aconteceu lá no Vaticano, né? Esse concílio chamado Concílio Vaticano II, tá bom? Vocês escrevam no caderno, a pesquisa não precisa escrever muita coisa, tá certo? Meia página, uma página de caderno, e vocês vão tirar a foto e enviar no WhatsApp do tio, tá bom? Eu fico aguardando a resposta da atividade de vocês. Um abraço bem apertado, crianças. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.